Marcos 2, a partir do primeiro versículo. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos falar sobre a pedagogia do milagre. Porque milagre não se explica, mas com milagre se aprende. Todo milagre tem algo pedagógico, que nos ensina, que nos mostra novos caminhos, que nos dá direções. E hoje nós vamos ver isso. A pedagogia do milagre de Marcos 2. Marcos 2, versículo 1 diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Até aqui, queridos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra. Louvamos o teu nome porque tu sempre estás conosco, sempre tem uma palavra que é verdade, é poder, é transformação, e nós oramos agora para que ela penetre em nossos corações, em nossas mentes, que o Senhor trabalhe em nossa vida de uma maneira especial agora, trazendo uma edificação, uma transformação, e que nós possamos crescer mais e mais na fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu quero, como eu disse, compartilhar, dividir com vocês hoje a palavra nessa direção. A pedagogia desse milagre. Quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, ali não foram as pessoas apenas alimentadas, elas também aprenderam muita coisa. Jesus lhes ensinou muita coisa. Como eu disse, não há milagre, e milagre não tem explicação. Nenhum milagre tem explicação, mas os milagres trazem ensinos, eles são pedagógicos, eles nos ensinam muitas coisas. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Jesus não queria apenas fazer milagres, que o ministério de Jesus não era apenas centralizado em fazer milagres, curar pessoas, ressuscitar mortos, ajudar as pessoas, alimentar os famintos. O ministério de Jesus não era só para isso, não era só para realizar milagre. Tanto é que depois de cada milagre, Jesus tinha um ensinamento. Em cada situação, Jesus trazia uma palavra, havia um ensino, e nesse milagre não é diferente. Todo milagre traz algo pedagógico para nós, traz algo que nos ensina e que é importante aprendermos, porque às vezes, quando estamos no meio de uma guerra, quando nós cantamos aqui, quando você está no meio de uma batalha, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, muitas vezes nós não conseguimos olhar para essas questões que ensinam a pedagogia de um milagre, que ensinam algumas coisas importantes que nós temos que aprender a lidar exatamente nessas horas.
E esse texto bonito, que Jesus elogia a fé desses 4 homens, a Bíblia diz que eram 4 homens que levaram um paralítico, subiram ele no telhado, a casa onde Jesus estava pregando, estava tão cheia, que a Bíblia diz que não tinha mais espaço para ninguém. Ninguém mais podia entrar, ninguém mais podia chegar àquele lugar. Então aqueles homens tiveram a ideia, subiram no telhado da casa, destelharam uma parte e desceram o paralítico exatamente onde Jesus estava. Isso é coisa para quem tem fé, sim ou não, irmãos? Isso é coisa para a gente que realmente cria no poder de Jesus, na palavra de Jesus. Esses 4 homens tinham fé. Eles acreditavam naquilo que eles estavam seguindo, tanto é que a Bíblia disse o quê? Vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus viu a fé dos 4 homens. Jesus não se impressionou com a fé daquele doente, Jesus se impressiona com a fé dos 4 homens que carregaram aquele paralítico por não sei quanto tempo, não sei quantos quilômetros, não sei de onde vieram, mas a Bíblia diz que eles inclusive subiram um homem no telhado, desceram um homem, Jesus o curou, e todo esse milagre traz ensinos para nós. E eu quero ir dividindo alguns deles com vocês hoje, para nós aprendermos a pedagogia do milagre de Jesus. Você está orando por um milagre, você está orando por uma porta, você está orando por uma bênção na sua vida, e é necessário entendermos qual é a pedagogia do agir de Deus. E esse milagre conta isso para nós. Um primeiro ensino que a gente precisa aprender nesse texto é que milagre só acontece quando existe um problema. O milagre só acontece quando você se dispõe a resolver um problema. A bênção só vem quando você não arruma desculpas, mas vai buscar soluções. O milagre só acontece quando você está disposto a resolver um problema que ninguém mais quer resolver. Quando você está disposto a lutar por algo que ninguém mais está lutando. Milagre só acontece quando há problema. Não tem como acontecer milagre se não há problema. Você pode me dizer, pastor, a minha vida está uma guerra, minha família está uma guerra, minha vida financeira está uma luta, eu estou passando uma grande adversidade. Querido, então o terreno da sua vida é terreno propício para milagre. Porque milagre só aparece quando a gente está na luta. Para o milagre acontecer tem que ter um problema. Para o milagre acontecer tem que ter uma dificuldade. Para o milagre aparecer, para Deus realizar um milagre, algo tem que estar errado. Se você entrou na igreja hoje, se você está na campanha buscando a Deus, porque você precisa solucionar problemas na sua vida, então o primeiro ensino desse texto qual é? Só tem milagre quando tem problema. Quem aqui tem problema para resolver? Deixa eu ver, levanta a mão. Graças a Deus por isso, irmãos. Que glória, então tem muito terreno para Deus agir hoje. Esses 4 homens não viram o paralítico como apenas um problema, eles viram como uma oportunidade de cura, de resgate, de transformação, de mudança, de restauração. Irmãos, milagre só acontece quando tem problema. Se você está no meio dessa guerra, é a chance de Deus agir na tua vida. É o momento de Deus operar na tua vida. Se você só vê portas fechadas, é a hora de Deus operar na sua vida. É que quando nós estamos passando por uma luta, por uma adversidade, um grande problema, a gente não consegue enxergar aquilo como algo bom. Mas o primeiro ensino desse texto é que milagre só aparece quando tem problema. Então se você tem um problema, você tem uma luta, você tem algo que não muda, você tem uma situação assim na sua vida, eu quero te convidar essa noite para glorificar a Deus e para crer, porque a tua vida é o terreno fértil para Deus operar, a tua vida é a oportunidade para Deus agir, a tua história é a chance de Deus mostrar a sua glória na vida de um ser mortal como nós. É o terreno próprio para o Espírito Santo agir na nossa vida, irmãos. E aí a gente vai olhando para esse texto, a gente vai aprendendo outras coisas. Por exemplo, milagre só é possível quando alguém acredita em algo que ninguém mais acreditava.
Milagre só é possível quando alguém acredita numa coisa que ninguém mais acreditava. Esses homens levaram o paralítico e entenderam que mesmo que todas as pessoas houvessem desistido, mesmo que não havia lugar na casa, mesmo que aos olhos humanos não havia mais possibilidades, eles acreditaram numa questão que ninguém mais acreditava. Eles acreditaram numa cura que ninguém mais esperava. Eles acreditaram num milagre que ninguém mais acreditava. Sua bênção vai acontecer quando você acreditar em alguma coisa que ninguém mais acredita. Que as pessoas já duvidam, já diz isso aí é muito difícil para acontecer. Isso aí é quase impossível para se realizar na sua vida. Deus chegou para Abraão, quando ele se chamava ainda Abrão, e disse: Abrão, eu estou te matriculando numa escola chamada Escola da Fé. E você tem 75 anos. E eu estou te dizendo que você vai ter um filho. E sabe o que a esposa de Abraão fez? Ela riu. Não acreditou. Porque ela disse assim: eu já sou velha, eu não menstruo mais, não há nenhuma possibilidade para eu engravidar. E agora Deus vem falar com meu marido que um milagre desse vai acontecer. O anjo vem falar com ela, e se você ler no capítulo 18 e versículo 21 de Gênesis, está escrito assim: o anjo visita Sara e Abraão e diz: acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus operar? E hoje, meu irmão, nós aprendemos nesse texto que milagre só é possível quando alguém acredita numa coisa que ninguém mais acreditava. Esses homens acreditavam num milagre, mesmo que ninguém não acreditasse. E hoje eu lhe digo, pode ser, você não vê saída, as pessoas não veem saída, os vizinhos não veem saída, seus amigos não veem saída. Acredite, creia, confie, porque milagre não é coisa de homem, é coisa de Deus. É Deus quem tem que operar, e não há nenhuma coisa difícil demais para Deus fazer, querido. Esse texto, a pedagogia desse milagre nos ensina isso. Milagre só é milagre quando a gente acredita em coisa que ninguém mais acredita. Quando a gente crê em questões que ninguém mais crê, que as pessoas não esperam mais. E eu lhe digo, continue esperando, meu irmão. Continue crendo. Esse milagre nos ensina, não deixe de crer que a tua vitória vai chegar, a tua bênção vai aparecer. Podem passar dias, anos, meses, mas Deus pode e vai fazer um milagre na tua vida, se você não deixar de crer, irmão. Outra coisa que a gente aprende aqui: milagre é gerado quando pessoas se unem. Quando pessoas se juntam, quando pessoas de fé se juntam, milagres são gerados. Milagres dão à luz quando gente de fé se junta. A Bíblia mostra que, nesse caso, milagre foi resultado de trabalho de equipe. Não foi de um herói solitário. Foi de pessoas que se juntaram. Foi de 4 homens que se juntaram e entenderam que o milagre vem pela união. Meu irmão, a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, há muito poder ou eficácia na oração de um crente. Sim ou não? Está escrito, Tiago 5. Você acredita nesse texto ou não? Então, meu irmão, imagina quando nós nos unimos aqui para orar. Imagina esse bando de crente aqui orando. Esse tanto de crente orando hoje. O que não pode acontecer, porque milagres são gerados quando pessoas se unem. Esses 4 homens se uniram e creram e colocaram a fé em ação. Hoje eu quero te convidar, meu irmão, a se unir com essa pessoa que está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, atrás de você, porque esta igreja hoje é um terreno propício a milagre, porque onde tem gente de fé, milagre é gerado, milagre é dado à luz. Hoje vão nascer milagres aqui.
Pode nascer o teu milagre hoje, porque milagre é gerado quando pessoas se unem, quando pessoas oram juntas, quando pessoas trabalham juntas. Não queira ser o cavaleiro solitário de Jesus. Eu tenho sempre incentivado, e fizemos isso domingo, em todos os nossos cultos, de nós orarmos uns pelos outros. Isso é muito bom. É importante você vir no altar, é importante quando você recebe oração, mas é muito importante quando nós entendemos a necessidade de orar uns pelos outros. Porque é isso aqui, ó, é gente unindo a sua fé. E aí Deus cura, quando nós estamos unidos em fé, Deus cura, Deus restaura, milagres são gerados. Irmão, guarda isso no teu coração. Milagres são gerados quando as pessoas se juntam. É as pessoas se juntarem, é gente de fé se juntar, e milagres começam a pipocar. Nós começamos exatamente no dia 1º de maio, nos juntamos para quê? Vamos orar pelas pessoas que estão desempregadas. Nosso coração ardeu por isso. Vamos orar por isso, pelos irmãos desempregados, gente sem trabalho. E o que Deus está fazendo? Milagres. Por quê? Porque Deus trabalha quando as pessoas se juntam, quando as pessoas creem, quando as pessoas oram, quando as pessoas o buscam. O milagre é gerado quando as pessoas se unem. Quer ver outro ensinamento? Olha como esse milagre é pedagógico. Olha como ele nos ensina. Antes de milagres, sempre aparecem obstáculos. Antes do milagre, sempre vai aparecer obstáculo, irmão. Os homens foram lá buscar um milagre. Não desista diante da sua dificuldade. Não desista diante da porta fechada. Não desista da primeira porta que é fechada na sua cara, no seu rosto. Creia, não existe milagre sem dificuldade, sem obstáculo. Não desista. Porque o milagre passa por essa fase de obstáculos. Os homens estão dispostos a levar o paralítico a Jesus. Eles gastaram seu tempo, eles creram que Jesus podia curar aquele homem, eles se esforçaram, mas quando eles chegam na porta da casa, não tem mais lugar para eles. Não há mais lugar para ninguém entrar naquela casa. O culto está tão lotado que não há ninguém mais, não cabe mais ninguém na casa que Jesus estava. E aí a Bíblia diz que aqueles homens não desistem. E aqui está a chave para o teu milagre, outra chave para o seu milagre ser gerado. Não desista. Não deixe a causa, não abandone por causa da dificuldade, por causa que alguém falou alguma coisa. Em toda a Bíblia, na história da humanidade, a gente vê pessoas passando por obstáculos para alcançar o seu milagre, porque a fé está em questão, a obediência, o amor, a perseverança, a lealdade, tudo isso aparece no meio do obstáculo. Por isso que palavras como provações, tentações, refinar, testar, ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Você vai encontrar essas palavras mais de 200 vezes na Bíblia. Por quê? Porque todo milagre, meu irmão, passa por um período de obstáculo. Os homens chegaram, pensaram que ia ser rapidinho. Não, a gente chega lá no culto, é rapidinho, Jesus está curando todo mundo. Eles ouviram falar de Jesus, Jesus está curando todo mundo, Jesus está fazendo milagres impressionantes, é rapidinho, é chegar lá, ele já ora, já estende a mão e já cura. E tem gente que acha que é assim, é rapidinho, a gente chega lá na igreja, faz uma oração, alguém põe a mão na nossa cabeça e é rapidinho. E a gente quer tudo rapidinho, e a pedagogia desse milagre ensina que antes do milagre vem obstáculos, vão aparecer portas fechadas, vão aparecer janelas fechadas, vai estar tudo lotado, lá estava, não há mais vaga, eles disseram, vamos criar uma vaga, não tem mais lugar, a nossa fé nos leva a abrir um lugar, não desista diante do primeiro obstáculo, porque todo milagre acontece quando nós estamos dispostos a vencer obstáculos. E antes de um milagre acontecer, sempre vai ter obstáculo, irmão. Sempre vai ter obstáculo. Os obstáculos vão surgir, eles vão aparecer.
Você está disposto a enfrentá-los? Você está disposto a seguir em frente? Outra coisa que eu vejo aqui, milagre exige sacrifício. Em alguns casos tem um custo. Milagre exige trabalho, dedicação, sacrifício e chega até ter custo. Porque abrir telhado não é fácil. Quem que consertou o telhado do homem depois? Alguns especialistas dizem que essa talvez era a casa de Pedro, aonde Jesus curou sua sogra. E Pedro era bravo, irmão. Ele cortou a orelha de um homem só porque ele foi prender Jesus. Imagina o outro que destelhou a casa dele. Vai lá saber se a casa era dele. Quem consertou? Foi preciso esforço, trabalho, estratégia, força. Quem pagou o conserto da casa? Quem arrumou aquela casa? Quanto vai custar a solução para o problema? Quem quer ver um milagre não pode ficar olhando para o preço. Quem quer ver um milagre não pode ficar imaginando quanto vai custar, quanto esforço, quanto trabalho, quanto sacrifício. Talvez vai ter que buscar Deus, meu irmão. Vai ter que fazer campanha mesmo, vai ter que investir, vai ter que dedicar tempo, porque milagre, em alguns casos, envolve investimento, envolve dedicação, envolve sacrifício. E às vezes a gente acha que milagre cai do céu. E um escritor disse algo muito especial. Ele disse que nenhum milagre cai do céu. Milagres são provocados por pessoas que ousam crer na palavra de Deus e trabalhar em favor do seu milagre. Exige esforço, dedicação. Tem crente que acha: Deus vai abrir a porta de emprego, mas eu fico sentado assistindo televisão, não levanto cedo, não mando currículo, não tem esforço, não tem nada. Ele não quer se esforçar, ele não quer trabalhar. Não, Deus vai mandar na minha mão, melhor, na minha cama, melhor, no meu sofá. Vai nessa, peão, vai. Vai nessa que você vai ver onde vai parar esse negócio. Deus, muitas vezes no milagre, envolve, meu irmão, abrir buraco. Literalmente abrir buraco. Quarta passada o Edivaldo pregou aqui sobre Isaac tirando entulho do poço. Viver milagre tem que tirar entulho do poço, irmão. Tem que tirar entulho, tem que limpar a vida, tem que se esforçar, tem que fazer sacrifício, tem que investir. Às vezes vai custar. Que milagre às vezes envolve nossa participação. Outra questão que eu vejo aqui: se você quer viver milagre, você não pode dar ouvidos aos críticos. Outra pedagogia desse milagre aqui. Quem quer viver milagre, quem quer crescer, não pode ficar dando ouvidos aos críticos. Olha o culto na casa que Jesus estava, meu irmão. O culto, uma bênção. A Bíblia diz que Jesus estava pregando. Imagina você num culto e Jesus é o pregador. Jesus pregando na casa. E aí de repente descem um homem, coloca o homem na frente dele. Ele diz: hoje os pecados desse homem aqui são perdoados. Mas tinha umas pessoas lá na casa que disseram: quem é esse cara achando que ele pode perdoar pecados? Eu já preguei sobre esse texto, sobre as 3 direções que Jesus olhou quando esse homem desceu. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e ficou impactado com a fé dos 4 homens. Jesus olhou para baixo, porque o homem foi colocado aos seus pés, e ficou impactado com a necessidade daquele homem ser transformado. E Jesus olhou ao seu redor e ficou indignado com os fariseus e os escribas que ali estavam, que só iam no culto para ficar: agora ele vai perdoar pecado, agora ele vai curar, agora ele vai pregar. Eles só iam na igreja para criticar, eles só iam na igreja para falar, só iam na igreja nos cultos para reclamar. Eles eram os negativistas, e há muita gente que é negativista, irmão. Isso nunca foi feito, isso aí nunca deu certo. Essa ideia de descer o homem pelo telhado nunca vai dar certo. Eu fico imaginando, irmãos,
os palpiteiros ao lado desses homens subindo o paralítico no telhado. E isso aí não vai dar certo não. Esse negócio, pode parar que isso aí não vai dar certo. Desistem disso, não vai ter milagre, não dá certo. Tem uns que dizem assim, isso aí já é um sinal de Deus. Não tinha lugar, é um sinal de Deus. Tem gente que está tão disposta a lutar pela sua vitória, que quando acontece coisa ao contrário de já é sinal de Deus que não vai dar certo. Vamos parar aqui mesmo. E às vezes o milagre está ali na esquina, está na próxima atitude sua. Você está quase chegando nele, mas você já desiste, porque isso nunca foi feito, essa ideia não funciona, isso aqui não dá certo. Para que subir paralítico? Para que tanto esforço? Será que ele merece tudo isso? Meu irmão, quem quer viver milagre não pode dar ouvidos aos negativistas, não pode dar ouvidos aos coveiros. Porque em todo lugar existe gente coveira e gente parteira. Eu falo isso o tempo todo aqui na igreja. Existe crente coveiro e existe crente parteiro. O crente coveiro, o nome já diz, é aquele que só enterra. Vamos subir o paralítico. Não vai dar certo. A maca não vai aguentar. Ele já está nela há alguns anos. E ele é meio gordinho. Imagine se o paralítico fosse do naipe do pastor Paulo. Pensa nisso, irmão. Do Marcelão, que está fazendo aniversário hoje. Pensa se o paralítico fosse mais ou menos. Como seria? Ia ser duro, irmão. Não era fácil não. Mas há pessoas que só ficam dando ouvidos aos coveiros. A gente coveira que diz, isso aí não vai dar certo não. É melhor você nem tentar. Esses crentes que estão indo na igreja aí não resolve nada. Oração não resolve nada. Vai fazer isso, não dá certo. Gente coveira, você tem um sonho e diz, não vai dar certo. Isso aí não é para a tua vida não. Isso aí não é para você. Você está se achando quem? Você é um Zé Ninguém. Você está se achando quem que você vai fazer faculdade? Você é um Zé Ninguém. Como você vai chegar lá? Não dá ouvidos, porque quem vive milagre, quem cresce, quem é honrado por Deus, quem vê a mão de Deus são as pessoas que não dão ouvidos aos negativistas, a gente que é tudo negativa. Como eu disse aqui outro dia, tem gente, irmão, que em tudo ela consegue ver uma coisa ruim, até na coxinha da padaria real. Ah, luta, irmão. Tem gente que até na coxinha da real acha ruim. Depois da vigília sexta, alguém investiu na minha vida, ô Marcelão. O pastor Paulo investiu, depois da vigília, numa coxinha da real para mim, ó. Tá vendo? Milagre, né? É milagre. Então você não pode dar ouvido aos negativistas. Você tem que olhar e ver que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida. Nós temos visto pessoas, meus irmãos, completamente desacreditadas pela família, pela história, porque olharam para ela e disseram, você não vai chegar a lugar algum, e essas pessoas se entregaram a Cristo, continuaram firmes em Cristo, se renderam a Cristo, e irmãos, hoje Deus as levou a voar voos maiores, mais altos, mais distantes. Creia, não dê ouvidos. E se junte com gente que é parteira, com gente que ora por você, com gente que agradece, que crê, que vai agradecer a Deus, que vai interceder por você. Esse milagre ainda ensina uma última coisa, que eu quero compartilhar com vocês para nós orarmos. Nenhum milagre exterior dispensa a necessidade de uma transformação interior. Nenhum milagre exterior dispensa a necessidade de uma transformação interior. Escuta por favor isso que eu vou lhe dizer. Nenhuma bênção de Deus vai dispensar o que Deus quer fazer no teu interior. A maior obra de Deus na vida do ser humano não é um milagre exterior, não é uma bênção, não é um carro, não é uma casa, não é uma porta de trabalho. O maior milagre que Deus quer fazer na tua vida é no teu interior, é trabalhar na sua vida, porque nenhuma bênção exterior vai substituir o que Deus quer fazer no interior. Jesus priorizou a obra no interior, perdão de pecado, conserto, tirar impureza,
entulho da vida. A obra que Jesus prioriza é conserto, perdão de pecados, arrumar a tua vida, tirar os entulhos, tirar as mágoas, tirar esse rancor, tirar esse negócio que você carrega há anos. O maior milagre de Deus sempre vai ser no interior e não no exterior. Nenhum milagre exterior dispensa o que Deus quer fazer na tua vida interior, que Deus quer transformar você, curar você, restaurar você, libertar você. Jesus queria libertar esse homem. Todo mundo olhava para o milagre exterior. Jesus estava olhando para o interior. Eu quero libertar, eu quero curar, eu quero perdoar os pecados, eu quero dar nova vida, eu quero dar um novo tempo. Você que está aqui essa noite, escute isso. Deus tem grandes milagres exteriores para fazer na tua vida, mas nenhum deles vai dispensar o maior milagre que Ele quer realizar, que é salvá-lo, libertá-lo, restaurá-lo, fazê-lo viver uma vida nova, conhecendo a Deus, se relacionando com Deus e andando em novidade de vida. Nada vai dispensar esse milagre interior que Deus quer fazer em você. Esse milagre ensina muitas coisas, e eu acho que a principal delas é esta: nenhum milagre vai dispensar o que Deus quer fazer em você, querido, na tua vida, no teu interior. Deus está trabalhando em você e por você, mas Ele está trabalhando em você. E esse milagre é o mais valioso de todos, o que Jesus faz no nosso interior. Será que a gente aprende algumas coisas aqui hoje que podem nos ajudar a orar agora?